Operário 0, Clube do Remo 1. Uma vitória gigante do Leão Azul fora de casa, que enche de moral o grupo e que coloca o gutismo agora como a bola da vez dentro do Leão Azul, né? O Remo que se livrou de todas as possibilidades existentes de rebaixamento, segundo a matemática, e agora mira o G4, mira a campanha nessa briga pelo acesso para a primeira divisão nacional. Vamos falar desse jogo, vamos trazer as declarações do Jaderson, também do Guto Ferreira, e falar sobre a próxima partida do Leão, analisando, claro, que o Leão apresentou nesse jogo contra o Fantasma. Mas tudo isso antes, claro, a gente pede aquele teu apoio maroto de sempre, de você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder os nossos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube, e a gente quer, claro, continuar sempre nessa pegada, né? A gente tá aí quase chegando nos 47 mil, mas a nossa briga é para chegar aos 50 mil e eu conto com o teu apoio. Então, por favor, dê essa moral aqui pro canal RS Live Esportes, que é o maior canal de jornalismo esportivo independente aqui do Pará. Vamos então falar dessa brilhante vitória do Clube do Remo, mas claro, mostrando os melhores momentos da partida. Vamos lá então, né, falar a respeito dessa partida, já que o Clube do Remo venceu o Operário no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, pelo placar de 1 a 0, mas foi uma vitória dramática, hein? Uma vitória dramática com o gol marcado pelo Jaderson aos 44 minutos do segundo tempo. E olha, o jogo foi marcado por equilíbrio e poucas chances claras aí nos 90 minutos. O Remo, adotando uma postura ofensiva e marcação alta, chegou a ter um gol anulado por impedimento logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando João Pedro finalizou, mas ele estava em posição irregular. O Operário respondeu com chutes de fora da área, exigindo boas intervenções do goleiro Marcelo Rangel no primeiro tempo. No segundo tempo, o Remo fez substituições ofensivas e também teve que mudar no gol. O Igor Vinhas teve que entrar ali no lugar do Marcelo Rangel, que acabou sentindo desconforto no joelho. E em uma dessas mudanças, o Jaderson entrou no lugar do Nathan Camargo e acabou sendo decisivo. O Operário teve momentos de perigo e buscou ali o equilíbrio no jogo, mas esbarrou nas defesas de Igor Vinhas, que, como eu falei ainda há pouco, entrou no lugar do goleiro Marcelo Rangel. Quando tudo parecia caminhar para um empate, aos 44 minutos do segundo tempo veio a jogada decisiva. o Janderson fez um cruzamento pela esquerda, a bola foi longe ali da marcação e o Jaderson apareceu livre na segunda trave para desviar de cabeça para o gol vazio, garantindo os 3 pontos para o Leão Azul. E essa vitória deixa o Remo ali próximo do G4, né? O Remo chega ali aos 45 pontos, subiu para a 8ª posição na tabela e está a 3 pontos do G4. E é claro que essa vitória reacende novamente aquela chama da briga pelo acesso. Aquilo tudo que havia passado por conta daquela troca do comando técnico que teve no meio da temporada, você sabe muito bem, claro, de quem eu estou falando. Mas agora parece que passou, porque o gutismo chegou para ficar. E sobre essa vitória, sobre esse gol, o Jaderson deu o seu depoimento, falou a respeito dessa grande vitória do Clube do Remo. Vamos acompanhar. Fala um pouquinho desse teu gol, voltar mais a camisa do Remo. E aquela comemoração ali final também, quiser explicar pro torcedor? Muito feliz pelo gol, acho que nunca duvidei de mim, nunca duvidei do meu trabalho. Acho que segui trabalhando, meio as críticas que é normal, né? Que não estava rendendo o que eu esperava, mas acho que todo mundo sabe o que eu passei, todo mundo sabe o que eu vivi. Foi um momento muito difícil para mim, mas estou muito feliz pelo gol. Acho que a comemoração final ali é porque, graças a Deus, está vindo mais uma menina para mim ali. Então estou muito feliz por esse momento. E além dele também, o técnico Guto Ferreira enalteceu a força do grupo, enalteceu esse resultado positivo. E é bem verdade que o Remo não jogou muito bem essa partida, mas pelo menos, e aí é o que vale no final das contas, garantiu esses 3 pontos fora de casa, que a gente tanto falava aqui no canal que era importante para o Remo conquistar. Vamos acompanhar as declarações do Guto Ferreira.
A gente sabia que a gente vinha enfrentar uma equipe aqui que há 3 meses não perdia. Nós temos uma semana de trabalho, bem dizer. Foram 2 dias antes do primeiro jogo, 2 treinos de 20 minutos. E acabamos ganhando em casa. E hoje vinha um time que tem a posse de bola como a sua força, né? Então nós procuramos trabalhar muito bem a parte defensiva para equilibrar, para não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era um chute de fora. Acho que boa parte do jogo nós conseguimos impedir isso, né? Não impedimos todo o jogo, porque também acontece, mas tivemos os goleiros, os dois em bons momentos, e outros a bola saiu, ou seja, nós conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, nós conseguimos controlar o time do Operário. Nos momentos que nós tivemos a recuperação e tivemos conexões assertivas, nós chegamos com perigo. E se você avaliar a chance real de gol durante a partida, o Remo teve muito mais do que o Operário. O Operário teve chutes, né? Mas não teve um rebote, nós tivemos um gol de impedimento, tivemos algumas situações de chegar frente ao goleiro, da bola que atravessou, enfim, e fizemos o gol no final. Quando o Operário subiu a pressão, nós tivemos um pouco de dificuldade, não só de conectar o nosso jogo para poder desafogar, né? Como tivemos dificuldade também de usar, de repente, o contra-ataque que a equipe tem como uma das forças. O segundo tempo nós mudamos um pouquinho, conseguimos controlar e o jogo ficou lá e cá, com mais posse o Operário. A hora que eu fiz as trocas, eu dei mais gasto para a equipe, os meninos entraram bem, começaram a dar as estocadas, a nossa equipe cresceu, e aí nós tivemos uma chegada ali mais próxima, mas sem finalização em condição de gol. Eles a mesma coisa. E aí até que nós achamos o gol ali aos 44 e tivemos a força de segurar. Vitória importantíssima. E nesse momento o que o Remo almeja, mais importante do que vencer jogando bonito, é vencer, né? Não importa onde. Muitos vieram aqui nesses últimos 3 meses, nos últimos 7 jogos, e não venceram. Nós estamos levando 3 pontos. Então eu acho que isso que é o mais importante. E a estratégia foi para buscar. Que bom que nós conseguimos. Nós não, principalmente os jogadores, pela disciplina e pela entrega. Eles são os grandes responsáveis. Agora o Remo tem como foco o seu próximo jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, que vai ser nesta quinta-feira, 9h35 da noite, lá no Baenão. Então não tenho dúvidas que o Baenão vai estar lotado de torcedores apoiando o clube do Remo. O Leão que, desde que o Guto Ferreira chegou, e uma coisa que eu queria falar sobre o Guto Ferreira, que eu acho muito pertinente falar. Quando teve aquela vitória por 4-2 em cima do CRB, o Guto Ferreira foi saindo ali do túnel e os torcedores começaram a gritar o nome do Guto Ferreira. E o Guto Ferreira olhou para os torcedores e falou: não, eu não fiz nada, quem fez foram eles. Aí apontou para os jogadores que estavam saindo ali no mesmo túnel, né? Uma atitude bem bacana do Guto Ferreira, né? E ele até disse na coletiva, né, desse jogo, ele falou: olha, eu poderia chamar para mim toda a valorização da vitória, mas eu não faço isso. Quem teve a responsabilidade da vitória foram os jogadores, e não foi diferente agora, né? São os jogadores que estiveram lá dentro de campo e conseguiram essa vitória. O Remo que não vai contar com o Janderson, né? Ele foi suspenso pelo 3º cartão amarelo, e aí fica a dúvida agora na cabeça do Guto Ferreira para saber quem é que vai substituir o atleta. E esse jogo contra o Atlético Paranaense pode se tornar um divisor de águas na competição, mas de uma maneira extremamente importante, porque a partir desse jogo vão faltar, se eu não me engano, 8 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí são 8 decisões, são 8 finais. E o Remo
se vencer a próxima partida contra o Atlético Paranaense, vai ficar numa condição muito interessante. Muito interessante. A questão toda agora é fazer a sua parte. O Remo precisa fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, aí tá tudo beleza, tá tudo lindo. É isso que o Remo precisa fazer para poder conquistar aí os 3 pontos. E, consequentemente, né, as coisas com relação ao acesso vão acontecer naturalmente. Mas essa vitória sobre o Operário, sem dúvida, foi muito importante. E é como eu sempre falo, eu prefiro ver um Remo jogando mal, mas garantindo os 3 pontos, do que jogando bonito e desperdiçando pontos. Eu acho que é esse o pensamento, é essa máxima que o torcedor azulino tem. Né? Se a gente parar para pensar, é preferível você ver o seu time jogando mal, mas sendo fatal numa chance, e eu não tô falando do fatal do patrocínio, eu tô falando do fatal no jogo mesmo, sendo fatal ali, do que jogar bonito, jogar legal e não conseguir nem chegar lá no setor ofensivo. É esse o clube do Remo que a gente quer ver. É esse o clube do Remo que o torcedor quer ver. Um clube do Remo que joga sabendo sofrer e que é extremamente letal quando a bola chega lá na frente. Então, parabéns, clube do Remo, pela vitória. Parabéns pela conquista dos 3 pontos. E é continuar nessa pegada para conseguir chegar a objetivos maiores na competição. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor. Coloca a tua opinião aqui embaixo, escreve teu comentário. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Meu muito obrigado, valeu, tamo junto e até a próxima!